matou com o quê? Com a barra de ferro. Eu golpe nele e depois coloquei fogo. Com a barra de ferro. Você matou com a barra de ferro. Eu dei uma porrada nele e depois coloquei lá. Tava assim, a coberta assim, ó, inflamava, eu coloquei o isqueiro e botei fogo. E depois você chamou a polícia militar, falou que alguém tinha botado fogo nele. Eu, na hora assim, eu fiquei assim, meio assim, eu falei que tinha sido. Só que depois... Você mentiu, né? Na hora eu menti, agora só... Mentiu com a polícia militar. Depois eu corrigi. Aí depois você corrigiu para nós, polícia civil. Corrigi, né? Eu corrigi, eu cometi o delito. A polícia militar foi acionada no local por volta das 4h30 da manhã e o próprio autor solicitou a polícia militar para fazer, contando que a vítima tinha sido morta por alguém tinha botado fogo nela. E a perícia constatou que, juntamente com a polícia militar, que alguém tinha dado tinha sido homicídio, não era suicídio, era homicídio. E o delegado da homicídio, chegando aqui na delegacia, determinou que a gente fosse no local e averiguasse os fatos. Chegando no local lá, ele e outra pessoa estavam lavando o local lá, e nós conversando com eles lá e vistoriando o local dos fatos, constatamos que aquele fato que ele tinha narrado não batia com a cena que nós tínhamos encontrado lá. Interrogando ele e caçando busca no local, nós encontramos lá um pedaço de ferro com vestígio de fogo, e ele, interrogando ele lá no local, ele assumiu a autoria do crime, dizendo que tinha dado uma barra de ferro na cabeça dele, e por volta das 4h30 levantou e botou fogo no colchão onde ele estaria deitado. E o relato dele foi presenciado por testemunha do local lá, e ele foi dado voz de prisão a ele e conduzido à delegacia juntamente com as garrafas de pinga e a barra de ferro que ele bateu na cabeça da vítima. 3 dias atrás, quando foi ontem, eles quis chegar aí uma turma que ia me tirar. Aí eu cheguei a fazer esse ponto e fazer isso com ele. Eu tirei a vida dele. Eu chamei os vizinhos para chegar até chamar a polícia, que a gente estava sem se comunicar com a polícia, que ele não tem um telefone, estava bebendo junto. Ele é usuário de droga, eu não uso droga, estava apenas bebendo lá cachaça. Ele falou que ele já correu em cima da gente e disse que vinha, depois ia chamar a turma lá, a galera, para me tirar, me matar. Aí eu cheguei e vamos morrer de graça, os caras chegaram no mesmo dia, que foi ontem. Eu cheguei e fiz isso com ele. Nós estamos cumprindo a determinação da nossa chefia de polícia, que é dar prioridade para a dilucidação de todos os casos em que ocorrer crime violento. Então nós estamos realmente trabalhando para dilucidar todos os crimes de homicídio que ocorreu e porventura irão ocorrer aqui na cidade de Patrocínio. Nós estamos realmente dando uma resposta para a sociedade, que é a nossa função principal. Muito obrigado, doutor Hamilton. Parabéns à Polícia Civil. Estaremos sempre à disposição de vocês. No caso específico desse homicídio ocorrido aqui em Patrocínio, nessa madrugada, por volta das 4 ou 5 horas da manhã, né, os dois, pelo histórico apresentado, eram amigos. Estavam na casa da vítima ali fazendo o uso de bebida, né, de certa forma até se confraternizando, se aproveitando, né, do momento. Mas por alguma razão desconhecida, né, da nossa parte, se desentenderam, onde o autor pegou ali um porrete, né, e desferiu uma pancada na vítima. Não satisfeito ainda, pelos sinais que nós encontramos no local, ele colocou fogo, ele queimou, carbonizou a vítima. Né. Interessante que ele próprio acionou, né, a polícia militar. Ele é o solicitante da presença da guarnição no local do fato. Então os policiais chegaram ao local, né? Obviamente ele pode ter tentado, né, camuflar a situação de uma forma que ficasse parecendo para o policial militar apenas um incidente. Ele estava bebendo e pegou fogo e se queimou. Mas o policial militar, os policiais militares, né, são treinados, assim como os policiais civis.